Bahia Show levando sempre até vocês muita alegria, muita cultura. E hoje o Bahia Show está assim bem que especial. 19 de abril, Dia do Índio, e Sara Verônica, é claro, veio ó, a caráter. Mas, além de vir a caráter, eu trouxe vários índios de cada aldeia. Cada uma índia mais linda do que a outra. E claro, tem que ter um índio para poder chamar a atenção. Se chama o cacique. Hoje no Bahia Show tem índios, hoje tem muita história para contar, porque hoje é dia do índio. Sejam bem-vindos ao nosso Bahia Show. Tudo bom, gente? Cada índio de cada aldeia, né? Eu nem vou dizer aldeia, porque vocês combinaram isso comigo. Pois é, dia do índio. Sejam bem-vindas, meninas, meninos. Vamos fazer o seguinte, meninas não, menino, que é o Rafinha. Você é índio de que aldeia, Rafinha? Não sabe, né? Depois eu vou te dizer de que aldeia você é índio. Vamos fazer o seguinte, o público de casa quer saber qual o dia do índio. Essa tá muito fácil, eu sou índia, eu sou cacique, né? Qual é o dia do índio, sabe dizer? 19? 19 de abril. Qual? 19 de abril. Verdade? 19 de abril. Quem foi que chegou primeiro aqui no Brasil? Índio. Os índios? Foi mesmo? E quem foi que contou isso a vocês? Ah, agora eu vou saber se vocês estão estudando. A professora. E a mamãe, as mamães de vocês. Hoje tem a mãe aqui, viu? Agora me disseram, a produção do Bahia Show, que vocês vieram aqui no nosso Bahia Show para poder formar uma dança do índio, é verdade? De que aldeia foi esse? Ninguém sabe, né? É? Ah, da sua aldeia? Ah, muito bem. Isso aqui é pra quê mesmo? Pra caçar, né? Aí faz como? Não sabe? Aí, puxa! Com vocês, um índio, Rafinha. Puxa, Rafinha. Bora, Rafinha. Joga logo naquele índio, o que tá ali, ó. Aquele índio lá. Joga, joga! Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu quero aprender a dançar. Eu fiquei tentando ensaiar em casa, mas vocês sabem, né? Depois dos 40 o negócio fica difícil. Vamos fazer o seguinte. Vamos dançar? Com vocês, dia 19, dia dos índios. E eu, Sara Verônica, vou aprender um pouquinho com a garotada. Deixa eu passar por aqui. Produção! Como é o nome dessa índia? Alice. Nome dessa índia? Índio.
José Rafael. João José Rafael. Rafael. Marcela. Alana. Graziele. Liz. Liz, olha aí de rosa. Vamos fazer o seguinte, eu amei vocês aqui. Quero que voltem, certo? Certo. E claro, a gente vai fazer de novo uma brincadeirinha pra ir nos comerciais, porque hoje é dia do índio, gente! Tá no ponto aí, turma? Vamos rapidinho nos comerciais e voltamos já já. Enquanto isso, faz de novo, né? Que tudo que é bonito vai se mostrar. Bora, tia! Orgulho! Pega o arco! Faz fogueira, gente! Faz barulho! Quero barulho! Agora vamos gritar um alô! Oh! 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 Índio não faz mais. Eu quero ouvir, hein, gente? Não faz Quero ouvir? guerra. Índio já foi um dia o dono dessa terra. Sozinho, pra frente. Agora eu quero ouvir, hein? Oh, oh, oh. Voltamos! As crianças lindas, eu amo criança. E eu estou aqui caracterizada de índia. Tô bonita, gente? Pois é. Dia do índio pra mim são todos os dias. Mas o Bahia Show, essa mistura de cultura, foi buscar lá em Ilhéus. Pois é, o cacique Ramon. Ele é líder político, artesão, é da aldeia Tupinambá de Olivenças e vai falar um pouquinho aqui no nosso Bahia Show. Seja bem-vindo ao nosso Bahia Show. Eu costumo dizer que o Bahia Show é meu, é seu, é nosso, então fica à vontade. Cacique Ramon, eu amei. Olha, próximo ano eu vou querer vir vestida de estilo do cacique. Eu amei o seu estilo, mas ainda o seu currículo. Você é uma pessoa super inteligente, tem muita história para contar. Eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória cultural, seus ancestrais, sua história. Fica à vontade. Ené Caruca, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui presente falando para a nossa Bahia sobre a trajetória do nosso povo antepassado e sobre o povo presente hoje, em pleno século XXI, 518 anos já passados. E eu sou Cacique Ramon, Tupinambá, né? Sou da aldeia Tucum, em um território Tupinambá localizado no sul da Bahia. Sul da Bahia. Aonde é Ilhéus, né? Sul de Ilhéus ali, mas é um território que abrange hoje 4 municípios, né? Ilhéus, Una, Buerarema e São José da Vitória. E é um território delimitado pelo governo federal, né? Por ser uma área ancestralmente reconhecida e pelo processo histórico todo que tem as nossas populações tupinambás, principalmente, primeiro povo de contato nesse estado, né? Desde os 500 anos. Então hoje estamos aqui para falar um pouco, né? Dessa trajetória, de como estamos, né? Nessa localização e na trajetória como liderança
essa responsabilidade atribuída por uma comunidade que trabalha com o coletivo, né? Nós somos povos da coletividade e temos assim um contato muito grande com a natureza, né? Nós estamos dentro da floresta da Mata Atlântica, onde temos um bioma ainda preservado, porque ainda estamos na localidade, né? Permanecemos desde os nossos antepassados até os dias de hoje. Quanto tempo na mesma área, no mesmo local, na mesma resistência? Há quanto tempo a gente não sabe, porque Vai vem passando de pai para filho. já de muita longa data e muito antes da chegada, né, dos colonizadores aqui no Brasil, né, no processo de invasão, né, porque nada foi descoberto e é algo que para a gente é muito ainda complicado entender do porquê os livros didáticos que é produzido pelo próprio governo ainda fomentam o descobrimento do Brasil, né? Então já havia as nossas populações nativas, originárias dessa área, né? E com todo o tempo veio se modificando, veio se chegando várias outras pessoas e tornou-se o que nós somos hoje, né? Então nós hoje temos todo um trabalho voltado para a permanência da nossa vivência, porque a gente não gosta tanto nem de falar cultura indígena, porque cultura vem uma palavra muito imposta depois, né? Então é uma vivência que é ancestral e antepassada e que vem se renovando com o passar dos tempos, e a gente continua, né, trabalhando com a nossa ciência, os nossos rituais, a nossa produção. Tem coisas que não mudam de jeito nenhum. Um exemplo, a pesca continua, agricultura, como funciona? Então, né, os livros didáticos reproduzem que o índio viveu, comeu, morreu, dormiu na rede, pescou, caçou. Só que nos dias de hoje, onde continuamos dentro de nossas áreas originárias, a gente ainda continua fazendo a mesma coisa, né? A gente ainda pesca com a rede de cavão na praia, a gente pesca de jangada, né? A gente faz uma armadilha no rio, um jiquinho, um munzuá, né? Arma a linha de anzol, né? Então tem todas essas práticas, ainda dorme em rede, né? Ainda dorme em rede, não há problema nenhum em você dormir numa rede, é confortável até, né? Para a gente esticar o corpo, né? Alongar. Então, e também o processo da produção, que além de tudo é orgânica. Não há produtos agrotóxicos produzidos pelas comunidades indígenas. Então, nós trabalhamos com a alimentação saudável, né, que vai cuidar também da nossa saúde e também para quem é onde a gente está levando os nossos produtos, né? Então, a gente tem toda essa prática, fora as nossas artes que nós fazemos através do extrativismo, também que nós somos extrativistas da piaçava, que é nativa, né, dentro desse território. Então a gente faz de tudo um pouquinho, a gente faz cestarias, né, confecciona vassouras, né, e ainda mais as coberturas para as cabanas que estão nas praias, que são as coberturas feitas com a borra, né? Isso. Olha que interessante. Além desse trabalho, dessa história, você, o cacique, leva até as escolas. Eu acho muito lindo que você tem esse cuidado com a educação. Você leva palestras, você leva o seu artesanato, você explica, conversa, ensina as crianças. E foi assim que eu conheci o cacique, através das escolas. Essa importância, como foi que você percebeu que essa importância tinha a ver com você? Para nós Tupinambá é de suma importância se trabalhar a educação, né? Isso nos deu a condição de poder, hoje, a gente ter os nossos colégios indígenas dentro do nosso território, de poder ter formado professores dentro dos nossos próprios colégios e hoje estarem assumindo, inclusive, salas de aula como educadores para os mais novos que estão vindo. Nós temos uma luta muito a longo prazo sobre o processo da discussão da educação diferenciada indígena, por exemplo, né? Nós somos 22 povos indígenas no estado da Bahia e esses 22 povos compõem o Fórum Estadual Indígena da Educação Escolar Indígena, né? Que é o Fórum MEIBA, né? O Fórum da Educação Escolar Indígena. Então nós reunimos representantes de 22 povos indígenas
cada qual com sua cultura, com sua língua diferenciada, né? E a gente vai discutir uma diretriz que vai atender a demanda de todos. Então, a diretriz ela é criada, diferenciada, voltada à educação indígena, mas que vai ser utilizada da forma de cada um dentro da sua realidade escolar. Então, como a educação faz parte do processo de luta, de ressignificação da identidade, né, da garantia dos seus territórios, e hoje como tem esse trabalho voltado sobre as leis e tudo mais, então a gente precisa entender também como é que funciona esse mecanismo para que a gente possa falar de igual para igual, por exemplo, com um governo que tem incumbência de demarcar os territórios indígenas em todo o estado brasileiro. Então, com esse processo da educação, é criada a Lei 11.645, que antes também tinha 10.000, que é voltado à questão, né, afro-brasileira para serem implementadas dentro das escolas como processo histórico, e depois vem a Lei 11.645 de 2008, criada também pelo governo, para que se coloque nos currículos das escolas públicas e privadas e instituições de ensino, né, o histórico das populações indígenas, mas buscando a sua atualidade. Só que há um equívoco da lei, né, que eles aprovam a lei para ser cumprida, mas não dá subsídios suficientes, né, de materiais didáticos, de informações para os educadores que estão na rede pública de ensino, né? Então, como não há esse conhecimento, então nós mesmos indígenas temos nos colocado para contribuir de alguma forma, de forma sem ganhar, sem pedir sem nada, nenhum, sem apoio sai da sua aldeia, mas por conta dessa importância, né? Então a gente acredita que a gente precisa começar a trazer informações para a sociedade, porque a gente não dá mais para ficar preso a um passado remoto que não fala nada da nossa história brasileira. Então a gente vem trazer para as nossas crianças que estão aí, eu não falo só nossas crianças indígenas, mas todas as crianças que estão crescendo, a gente precisa trazer algo mais palpável mesmo, que a gente possa formar essas crianças, né, de elas entenderem de onde estão vindo, de conhecer suas raízes, de onde vem, fazer a sua busca histórica, né, conhecer quem foi seu pai, sua mãe, as dificuldades, né? Então a gente vem trazendo tudo isso para as crianças menores, também para os jovens, adultos, né, onde a gente tem lutado aí também com a discussão dentro das universidades e faculdades, né, para poder a gente ter mais pessoas envolvidas sobre o processo histórico de si mesmo, de entender o seu processo, de conhecer suas raízes, né, porque hoje para a gente não dá mais para ouvir as pessoas dizerem: ah, minha bisavó foi índia, foi pega no laço, foi pega a dente de cachorro, né, e a gente está trazendo essa discussão e dizer: gente, seus familiares, né, principalmente mulheres, foram violentadas, né? Porque você pegar algo no laço ou a dente de cachorro é uma pessoa encurralada que não pode ter defesa, entendeu? Então a gente diz para as pessoas não fomentar mais isso, ou que se for falar, que fale com respeito do que você está hoje, mas que você vem fruto, né, de uma violência que foi sofrida há tempos atrás, né? Então a gente tem trabalhado com todos os setores e pessoas, né? Então acho que essa é a importância, a gente precisa estar se colocando mais, independente se você vai receber ou não alguma coisa, né? A gente precisa também às vezes se doar, né? Então nessa doação é que nós estamos aqui concluindo, né, esse trabalho na sexta-feira, e no sábado nós retornamos para a nossa comunidade. Cacique Ramon, eu vou rapidinho nos comerciais e volto já já, não saiam daí. Voltamos! Cacique Ramon aqui no nosso Bahia Show, levando a cultura até vocês, levando a educação e a história do índio. Falar na história do índio, Cacique, me fale um pouquinho, o que você acha sobre o dia 19, o Dia do Índio foi criado em 1940. Me fale um pouquinho, o que você acha sobre essa criação dessa data? Porque o Dia do Índio são todos os dias, foi o índio que quando a gente chegou já estava, os índios já estavam então. Explica ao público do Bahia Show sobre essa data. Até hoje
assim, na nossa concepção, porque nós somos hoje 335 povos indígenas no estado brasileiro, com 185 línguas ainda faladas. É muito difícil entender porque foi criada uma data para a gente como se fosse uma data de aniversário. Isso é preocupante para a gente porque parece que a gente só vive no dia 19, depois morre e só vai viver de novo no outro ano, em 19 de abril mais uma vez. Isso é um chamamento que nós fazemos também, de trazer realmente, né, como a gente estava falando de educação, é de a gente realmente fomentar isso durante todo o ano, né? Como a gente poder colocar a discussão dos povos indígenas. Com as crianças, né, sobre essa data? Sim, a gente conversa, mas a gente não dá valorização a essa data. A essa data. Né? A gente não dá essa valorização porque foi algo que não pedimos para fazer. Né? A gente não solicitou, mas como há criações de leis, há criações de tudo, também há esse 19 de abril aí criado, mas que pra gente na luta nossa não tem nenhum significado. Né? Não tem nada de significado, não tem nenhuma representatividade de nada. Né? Então a gente tem discutido muito isso, fazendo essa crítica também do porquê foi criado essa data, para que foi criado, qual a intenção de ter se criado isso. Né? Então, para nós que vivemos nas bases, a gente continua vivendo a nossa vida. Só sai da aldeia daqui a um ano, né? Não pode? Então, e a gente está a todo momento, né, nas mobilizações, a gente está a todo momento nas discussões, está em vários lugares onde nós somos chamados, né, para fazer um bate-papo, né, conversar, fazer uma roda de conversa. Então, a gente não tem esse significado de 19 de abril dentro nosso, né, internalizado, não existe. Né? Então, a gente tem quebrado esses paradigmas criados, né, para dizer e trazer a responsabilidade que a gente deve conversar não só sobre o índio, né, tem aí os povos de terreiro, tem aí os quilombolas, tem aí os ciganos. Fala aí um pouquinho sobre o cacique. O cacique Ramon, ele é nascido e criado dentro da aldeia Tupinambá, primeiramente numa comunidade que chama Serra Negra, e desde então a gente vem vivenciando as nossas práticas desde os nossos mais velhos, e boa parte do que pude aprender com minha avó anciã, que já se encantou com 106 anos, né, de idade, né, viveu bastante bem. A gente tinha e tem o processo da oralidade e a transmissão da oralidade, né? Coisas que não são escritas e que a gente tem que ter um cuidado para ouvir, né? E entender e compreender o que está sendo ensinado naquele momento. Então, com esse processo da oralidade trazendo, também veio trazida a responsabilidade sobre o estudo que os nossos anciões não teve condições. Então, eu fui para a cidade, estudei, né, aí toda a minha vida, né, porque no nosso território ainda não tinha colégio, a gente só vai ter colégio indígena em 2006, quando é inaugurado, né, mas a discussão vem desde 95 da educação, com salas nucleadas, embaixo de jaqueiras, dentro de farinheiras, no fundo de uma casa de alguém. Então, todo o nosso processo da educação ela vem passando por isso, né? E dá também uma responsabilidade para a gente. Então, eu fui, estudei, terminei o ensino médio na cidade, depois retornei para a comunidade e comecei a ajudar na educação no período noturno, não tinha energia elétrica, tudo era com os egais, né? Os egais eram um botijão que tinha uma lamparina em cima, onde a gente comprava uma camisa na cidade, acendia e ele clareava a sala, né? Isso quando tinha. Quando não tinha, era o candeeiro mesmo com óleo diesel, que é, né, algo que atrapalha também a respiração nossa, mas era o que a gente tinha para poder dar conta de ser um educador em sala de aula, né? Então a gente começou a fazer a educação de jovens e adultos e os anciões que estavam junto também aprendendo a fazer o nome, a letrinha e tudo, né? E a gente conseguiu fazer com que pudesse ter essa condição de escrever, de ler um pouco e tudo mais. Então a gente fica trabalhando de forma voluntária,
Depois que começa a ter o colégio, aí a gente já consegue um contrato na época que era prestação de serviço temporário, que era o PST, né? Depois é que vem aparecer o REDA, né? E agora, por fim, com a discussão da educação indígena em todo o estado da Bahia, que conseguiu se fazer o reconhecimento da categoria do professor indígena e também assumir o concurso público específico, né, dos professores indígenas, ao qual deu condição de hoje a gente assumir também o administrativo de nossos colégios. Mas não é o cacique Ramon, são outras pessoas, mas eu estou dentro dessa discussão, né? Então a gente vai para os fóruns de educação, que acontecem itinerante em várias aldeias. Esse ano foi na aldeia Tupinambá, né? Então, com isso, a gente vem se trabalhando e, sobretudo, a luta pela garantia do nosso território ancestral, que a todo momento tem sofrido aí perseguições sobre o não atendimento dos direitos sobre a terra que se vive, né, com dignidade, né, e assim com a sua ciência. E eu depois fui convidado a fazer parte de uma discussão da criação de uma licenciatura intercultural em educação escolar indígena. Isso era a primeira licenciatura criada dentro do estado com a discussão de todos os povos indígenas e aonde a gente consegue fazer essa discussão da licenciatura. Então a gente consegue aprovar a licenciatura e a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, né, abraça a causa e a gente começa a estudar dentro da UNEB em 2009, né, mas aí com as crises do estado, aquela coisa toda foi se prorrogando e a gente vai encerrar 9 anos depois, né, praticamente, né, porque... Agora, Cacique, para descontrair, quantos anos você tem? Porque você tem uma história e tá novinho, Cacique, gente. Eu tenho 34 anos. Meu Deus! Mas dentro do nosso povo a gente tem o dizer que tudo é vivenciado, então a gente vai aprendendo desde criança, né? Quer dizer, qualquer coisa que vocês fazem, primeiro faz um ritual. Nós temos nosso ritual que a gente realiza toda sexta-feira, né? Que é o Poransim, a gente trabalha com os ciclos da lua, né? Então tem semanas que nós vamos ter ritual 2 vezes na semana por conta da lua cheia. Né? Então a lua cheia às vezes não cai no final de semana, na sexta-feira, né? Então cai em outra data, então a gente já faz 2 rituais, né? Então, mas toda sexta-feira a gente realiza o nosso ritual dentro da Agora tem ritual para namorar? Ritual para namorar não se tem. Cacique, fala um pouquinho, a dança, eu vou levantar, viu amor, a dança na sua aldeia. Como funciona? Cada um tem a dança para poder conseguir um namorado, tem a dança para conseguir um trabalho, tem a dança... Como é que funciona? A gente diz que essa discussão dos saberes e fazeres das comunidades indígenas, por um momento, ela se tornou muito folclorizada, né? Então, por ela ser folclorizada, né, a gente tem um trabalho de dizer que a gente vive a nossa ciência, né? Então a ciência nossa, para cada povo vai ser diferente. A gente tem o nosso ritual que é o Poransim, onde a gente realiza em volta da nossa fogueira, né? Que aí é o fogo sagrado do momento. Alguém onde pode ir fora da aldeia, pode ir? Se ser convidado, sim. Né? Então a gente tem essa coerência de se colocar, a gente faz a nossa dança circular, né, com os nossos cânticos, pedindo força tumpane, anderu, né, e todos os encantes da mata. Então nós trabalhamos assim, né? Então não existe uma dança para isso, uma dança para aquilo, né? A gente tem o nosso ritual que é praticado no seu momento sagrado e a gente vai de formas diferenciadas, né? Porque cada povo tem seu ritual. Tem povos indígenas que não faz circo, tem povos indígenas que já dançam em pé, né? Outros já faz de sua forma diferenciada. Então é assim que funciona e a diversidade da cultura e da história e da vivência indígena é totalmente assim. Totalmente diferente. Deixa um recado aí ao público do Bahia Show. Deixa um recado às pessoas que... explica um pouquinho, dia 19, né? Lembrem, gente, todos os dias, com certeza, vocês têm que lembrar que é dia sim do índio. Deixa uma mensagem, também deixa o telefone de contato. Sim. Quem quiser apoiar, Cacique Ramon. Eu gostaria de deixar um dizer do nosso povo, né? Que diz que tudo na vida a gente tem que nos doar. Né? Nós temos que transmitir
um conhecimento que é sagrado, com amor, com carinho, cuidado com o outro, né? Pois no momento de hoje, em um mundo tão tecnológico, às vezes a gente passa pela pessoa e às vezes não dá nem um bom dia, né? Então a gente precisa ter de volta, né, a essência do carinho com o outro, né? Então, para nós comunidades indígenas, isso é muito vivo, isso é muito importante, a gente cultiva isso no nosso dia a dia. Vamos amar o outro, vamos permanecer nossas florestas em pé, né, para que todos nós possamos viver bem, né? Então, Cuecatu, gratidão, né? A gente tem aí, quem quiser contato com a gente da aldeia, né, tem aí o WhatsApp nosso, né, que é o 073 98116 1176, né? Então é onde a gente está em contato com quem quiser e puder contribuir com a gente ou queira que a gente vá também fazer Vocês um trabalham com diálogo. redes sociais? Sim, Facebook, né, e-mail também nós temos, né? Então o nosso e-mail é o Ramon, S de sapo, T de tatu, O de ovo, S de sapo, @hotmail.com, né? Ramon STOS @hotmail.com, e o Facebook está com o meu nome indígena, que é Itajibá, né? YTAJIBA Souza, né? Que é meu sobrenome. Então, aqueles que quiser vir conhecer a nossa comunidade, eu tenho a dizer Tereu Catu, Orero Capupé, né? Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigada por ter vindo. Agora, olha, antes de eu me despedir, eu quero me despedir com as palavras, suas palavras. Eu quero dizer ao público do Bahia Show que hoje foi maravilhoso e que amanhã, com certeza, se Deus quiser, eu estarei aqui. Beijos, fique com Deus. Traduz aí. Na sua língua. Esse aí a gente pode dizer que Cuecatu, né, Nhanderu Eté, né? Então a gente pode dizer obrigado, né, ao grande espírito, né, e todos os seres, né, até mais. Vamos fechar com uma música. E me ensina se puder, né? Bahia Show, só sucesso. Cacique Ramon. É Parabique, Guarini, é Parabique, Guarini, é Parabique, Guarini, Cotauapé, Iapoama, é Parabique, Guarini, Cotauapé, Iapoama. Vamos trabalhar com a força de Deus, Nhanderu, vamos trabalhar. Cuecatu.